Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje a gente vai falar de algo muito importante, uma teoria, uma explicação muito pedida por todos vocês ao longo desse meu tempo de canal, que é sobre uma mensagem, algo que aparece e é dito no comecinho da história de Shingeki no Kyojin, a frase "pra você, 2000 anos depois". Esse é um vídeo de conclusões, de teorias, de pensamentos em cima dessa frase, usando acontecimentos e conhecimentos que temos no mangá até hoje. Então esse vídeo tem sim spoilers que vão além do anime de Shingeki no Kyojin. O vídeo é denso, vai ser longo, mas você tem que assistir até o final para você entender tudo completamente. Eu garanto que até o fim tem informações importantes, beleza? Primeiro a gente tem que começar do começo, da origem dos titãs, ou pelo menos do que a gente sabe até hoje disso em linhas gerais. O marco inicial deste começo, dessa maldição, desse ciclo, é o momento em que a jovem Ymir Fritz conseguiu estes poderes. Não sabemos o ano exato, não sabemos se ela conseguiu isso com um pacto com o demônio da Terra, não sabemos se ela entrou em contato com a fonte da matéria orgânica e sei lá qual seria a fonte de toda a matéria orgânica. Fato é que ela conseguiu e fato é que, por algum motivo, 13 anos depois, ela morreu. A gente pode fazer um outro vídeo falando teorias sobre este comecinho, sobre por que ela morreu, sobre como ela conseguiu, mas isso é para outro momento. Agora, o que a gente tem que entender é que após a morte dela, os seus poderes de titã foram divididos entre 9 titãs originais já conhecidos nessa história. O titã blindado, colossal, a titã fêmea, titã de ataque, o titã mandíbula, o titã quadrúpede, o titã bestial, o titã martelo de guerra e, é claro, o titã primordial de fato, aquele que continuou com o poder da coordenada. Muito importante e fundamental para a gente entender um pouquinho das teorias que vão surgir nesse vídeo, da possível explicação para essa frase que abre o anime, que abre a história de Shingeki e que também poderia explicar outros acontecimentos um pouco questionáveis dentro do mangá, de um personagem, por exemplo, chamado Coruja. Fica até o fim que você vai entender. O titã primordial que tem a coordenada ficou ao longo de muitas gerações, de muitos anos após a morte de Ymir Fritz, com a mesma família, com a linhagem direta de Ymir Fritz, a família Fritz, a família real. O que a coordenada faria basicamente? A pessoa que tem o controle da coordenada, deste titã com a coordenada, sendo da família real especialmente, que consiga ativar essa coordenada, ela poderia acessar os caminhos, as ligações invisíveis que transcendem qualquer explicação física que está entre todos os eldianos. Todo o povo eldiano estaria conectado por esses caminhos. Também podemos fazer um vídeo especialmente sobre isso depois. Mas através do acesso e controle desses caminhos com a coordenada, essa pessoa poderia acessar memórias do passado, do futuro deste povo, alterar memórias, inclusive como a gente já viu a Frida fazendo com a Historia, poderia controlar titãs irracionais, mas foca nessa parte das memórias e inclusive da alteração e acesso de memórias do passado, presente e futuro de tempos diferentes. Focou? Beleza. Agora a gente vai entrar numa parte que também é muito importante, especialmente para a gente entender o 2000 anos, que é uma parte de continha, de anos, de linha cronológica que a gente tenta montar para chegar em uma resposta. Vamos considerar que Ymir Fritz foi a líder suprema do seu povo até a sua morte, e a partir da sua morte tivemos uma linhagem de reis que foram indo um atrás do outro, sendo marcados por números pelo que a gente sabe. Por quê? Porque a gente sabe que foi o rei 145, o rei Fritz, 145 nessa contagem, que levou parte do povo eldiano para a ilha de Parades e criou as 3 muralhas que a gente conhece. Se a gente supor que ao longo desse tempo, até o rei Karl Fritz, o 145 que levou a galera para Parades, todos eles viveram na totalidade os seus 13 anos limites, porque existe a questão de que após os 13 anos, supostamente, o seu corpo entraria em deteriorização e você morreria porque Ymir Fritz também morreu. A gente já fez vídeo comentando disso também. Teoricamente, se todos esses 145, incluindo Karl Fritz, viveram 13 anos, então a gente tem 145 vezes 13 anos, que dá 1885 anos desta linhagem até Karl Fritz. Para que essa conta dê certo, a gente tem que considerar que Karl Fritz, quando levou o pessoal para Parades, ele estava pertinho do seu tempo limite. Ele estava ali concluindo ou concluídos os seus 13 anos, quando ele fez tudo o que ele tinha feito, que seria algo emergencial, né? O tempo tá acabando. Beleza, temos o quê?
1885 anos. Nesse momento, as muralhas foram construídas. Quando a gente começa a conhecer a história de Shingeki no Kyojin, no dia que a muralha cai, que o Colossal aparece, naquela hora as muralhas já existiam há 102 anos. Tínhamos 1885 anos no momento em que as muralhas foram construídas. Passaram 102 anos, 1987. Para 2000 anos, quantos anos faltam? 13. Então agora a gente vai começar a primeira teoria sobre os 2000 anos. Nessa conta, para que a gente chegue na mensagem de 2000 anos, sabe o que acontece? É neste momento em que Eren Yeager, de 10 anos, consegue com seu pai, meio sem entender, confuso, num caos, numa tragédia, poderes de titãs, inclusive do titã primordial que Grisha roubou da família Reis, que era a família Fritz, escondida dentro das muralhas. A gente já comentou aqui sobre os poderes da coordenada, sobre as possibilidades de uso. Se a coordenada acessa pensamentos do futuro, do passado e pelo menos no presente, a gente sabe que os portadores da coordenada podem alterar memórias. Qual a possibilidade de um portador da coordenada enviar uma mensagem para o futuro, para outro Eldiano, portador ou não de um titã? A teoria fundamental basicamente diria que a coordenada, já que ela pode alterar memórias dos Eldianos no presente, pelo que a gente já sabe, já confirmou mais de uma vez nessa história, e já que o portador dessa coordenada também poderia acessar memórias do passado, do futuro, então, e se as coisas forem unidas? Alguém conseguir enviar um pensamento, uma memória ou até alterar uma memória lá no futuro? De alguém depois da sua existência. Algumas pessoas acreditam que os 13 anos que faltam nessa nossa conta seria justamente o tempo entre Eren conseguir o seu poder de titã e Eren estar no seu limite de 13 anos. Que nesse marco de 13 anos, Eren receberia alguma mensagem enviada para este ponto 2000 anos antes, que seria nessa conta o quê? O momento em que Ymir Fritz morreu. Ou os momentos logo antes de Ymir Fritz morrer, que ela mandaria uma mensagem fundamental para Eren, algo que seria talvez o ponto-chave para uma resolução. A gente recentemente viu o último painel, aquilo que fechará no mangá e, portanto, a história de Shingeki no Kyojin no geral, e neste painel que a gente já comentou em um vídeo separado aqui no canal, brevemente tem um homem segurando um bebê, a possibilidade de quem é um homem, de quem é um bebê, já fiz um vídeo só sobre isso, mas está escrito: você está livre. E se ele está livre, na minha concepção, eu já falei, significa que esse fluxo de titãs, esse ciclo de Eldianos eternamente ligados a essa maldição, porque sim, no contexto global especialmente, é uma maldição, gera problemas, que isso teria acabado, ou que alguma resolução para isso teria surgido. E se essa mensagem estiver diretamente ligada a esta resolução? Ymir, 2000 anos antes, mandando uma mensagem para Eren, é algo que, basicamente, grande parte do fandom acredita que seja o significado dessa mensagem de 2000 anos para você. Essa não é a única teoria para esse vídeo, nem a única explicação, a gente tem muito o que falar ainda, então continua aqui, vai pensando, vai fazendo as suas próprias articulações, mas antes uma ressalva. Eu sei, viagem no tempo, loop temporal, questões assim envolvem física, leis que muitas vezes as histórias não respeitam e por isso muitas pessoas ficam receosas. E se o Isayama criar furos na sua narrativa porque ele não consegue amarrar isso muito bem? Primeiro, que essas questões de tempo em histórias de ficção não necessariamente precisam ser totalmente verossímeis segundo a nossa física, a nossa lei de lógica dos estudos da nossa ciência contemporânea. Por exemplo, filmes como De Volta para o Futuro respeitam zero qualquer lei dessas, tem vários furos em relação às viagens temporais e é um sucesso, porque dentro do universo criado faz o sentido necessário. Se a narrativa agradar o leitor dentro da história para que ele não consiga fazer questionamentos internos, tá bom. Eu fico tão receosa quanto vários de vocês ao pensar e enxergar que o Isayama parece estar levando a história para esse ponto, sim. Principalmente por causa dessa cena do Coruja, do Eren Kruger, que a gente vai discutir mais pro final do vídeo. Mas eu não sei até que ponto ele vai se aprofundar.
Só que eu não vejo outra explicação, a gente já vai comentar a segunda teoria um pouquinho diferente dessa primeira, que não esteja ligada à viagem temporal. Não exatamente a viagem, porque não é um corpo fisicamente entrando em contato com alguém do passado, mas essa viagem de pensamentos, porque a coordenada, ela literalmente possibilita isso. Se a coordenada acessa pensamentos do futuro e do passado, e se a coordenada permite alteração disso, então a gente pode entrar sim numa seara, numa explicação de até paradoxo temporal, de pensamentos do passado que foram modificados, porém sempre existiram como modificados eram. Ou seja, o passado e o futuro existem ao mesmo tempo, e se o futuro alterou o passado, ambos existem dessa forma, sempre existiram, não é como se uma coisa fosse exatamente o efeito posterior de outra. Enfim, é complexo, eu não sou a melhor pessoa para explicar. Vamos lembrar que, especialmente no anime, ficou muito claro, e é bom dizer que o Isayama, isso apareceu até na última entrevista, documentário que o Isayama deu pra TV japonesa, ele trabalha lado a lado com diretores do anime, dando palpite sobre como cada cena deve ser e tal, então o que tem no anime e não tem no mangá geralmente não é à toa, ele bota o dedo lá, ele fala algo importante para os diretores, mas no anime, primeira temporada, episódio 1, Eren de 10 anos, muralha prestes a cair, ele teve um sonho esquisito, um sonho que ele acordou atordoado, chorando. A gente vê algumas imagens de morte de pessoas da tropa de exploração no anime, mas o que as pessoas falam? E se essa mensagem de 2000 anos, ela chegou ali, naquele ponto, nesse momento do Eren, e que as lágrimas dele justamente foram representações disso. Nesse caso, como eu já falei, não teríamos 2000 anos, mas a gente poderia contar 13 anos para trás. Se a gente estava contando a partir do momento da morte de Ymir, e se a gente contar a partir do momento do marco inicial, 13 anos antes, quando ela conseguiu seus poderes de Titã, seriam 2000 anos da Ymir inicial mandando uma mensagem para este Eren. Ele não se lembrava direito do sonho quando ele acordou. Ele ficou triste, atordoado, mas ele não se lembrava com clareza. E se em algum momento ele se lembrar disso com clareza? E se desde o início dessa história, antes do Eren ter os seus poderes de Titã, porque naquela hora não havia caído muralha, seu pai não tinha passado poder nenhum para ele, se desde sempre ele estava conectado às decisões, à libertação ou à conclusão dessa história? E se ele recebeu em algum momento, então, a mensagem de como tudo isso começou, algo que somente Ymir poderia dizer para ele, algo que estaria conectado estritamente ao fim dessa história. Eu acho que Eren é a chave muito mais importante do que Karla Yeager, sua mãe, achava. Ela queria que ele fosse uma criança comum, como qualquer outra, mas talvez ele estava destinado, por causa dessas linhas temporais paralelas, a ser alguém muito importante, a chave de todo esse processo, e que precisava se envolver e que não tinha como não se envolver nisso tudo. Será que Grisha tinha consciência disso ou foi apenas uma coincidência? Porque há quem acredite mais no fato da Ymir do começo, do marco inicial, mandando uma mensagem para o Eren de 10 anos, naquele momento da abertura do primeiro episódio, do começo da história de Shingeki, 2000 anos depois. Porque para ser uma mensagem da Ymir no seu pré-morte para o Eren no seu pré-morte, a gente precisa ter mais um time skip, mais uma passagem de tempo de 4 anos também, a partir deste ponto que a gente está no mangá. Eren, hoje, no mangá, tem 9 anos com o seu poder de Titã. Ele começou aos 10, aos 15 no arco de Shiganshina, por exemplo, já tinham passado 5 anos, depois passaram mais 4 pra gente chegar no arco de Marley, portanto, ele está há 9 anos com poderes de Titã, faltam 4. Se ele recebeu a mensagem no fim dos seus 13, então a gente precisa de um time skip aí de mais algum tempo, de quase 4 anos pelo menos. Será que a gente tem espaço para isso? A gente acabou de entrar no último arco, vai ter mais um time skip? Ou essa mensagem de fato partiu da Ymir lá no marco inicial para este pequeno Eren de 10 anos? Mas, preparem as cabeças, eu pensei em mais outra possibilidade. E se foi sim uma mensagem de Ymir no seu pré-morte para um Eren no seu pré-morte também, em uma linha temporal e uma possibilidade que as coisas não deram certo, e ela mandou essa mensagem para o Eren quase morrendo, por exemplo, seja pela maldição ou por qualquer outro motivo, e nessa pré-morte, com tudo dando muito errado, por exemplo, como a gente viu no sonho do Eren de 10 anos acontecer, será que este Eren, agora, sabendo de algo muito importante, é enviado de alguém de 2000 anos antes, aquela que começou tudo, será que esse Eren, num futuro apocalíptico, num futuro terrível, não enviou uma mensagem para o eu dele do passado também, dizendo o que aconteceu?
Então, este sonho do Eren de 10 anos é uma mensagem do próprio Eren, que naquele momento conseguiu controlar a coordenada, seja porque ele estava em contato com outra pessoa da família real, como Ristora, ou por qualquer outro motivo que a gente ainda vai entender, e esse sonho trazia todas as respostas em uma tentativa louca de alterar memórias ou de mandar memórias para que este Eren de 10 anos consiga corrigir estes erros, corrigir as tragédias que acontecem, que estão no sonho, e aí a gente entra na teoria de loop temporal. Então seria o seguinte nessa terceira e última teoria desse vídeo. Ymir, pré-morte, sabia de algo muito importante que precisava ser dito e por algum motivo ela enviou para este Eren do futuro, 2000 anos após a continha que a gente já fez, logo antes do seu período de 13 anos também acabar, e essa mensagem estaria ligada diretamente às resoluções finais, à solução de tudo, mas talvez nesse futuro as coisas tivessem dado muito errado, e por isso Eren envia memórias das tragédias, tentando achar uma resposta e uma solução para o seu eu do passado, de 10 anos, antes de conseguir todos os poderes de Titã, antes de tudo começar. E aí a gente tá num ciclo totalmente fechado? Será que a gente não precisa de um time skip, porque agora a gente tá acompanhando a lá em Steins Gate, a linha do tempo em que tudo deu certo, em que finalmente Eren conseguiu corrigir os erros e conseguiu chegar nas respostas? Será? Muitas dessas teorias foram reforçadas por causa da última imagem divulgada, porque pra mim essa questão de você estar livre tem que mostrar que de alguma forma tudo foi resolvido, ou talvez não, que tudo ficou um ciclo eterno se aqueles dois forem Grisha e Eren pequenininho, que as coisas eternamente ficarão assim, numa utopia de liberdade sem a liberdade acontecer. Mas já que o Sayama, teoricamente, mudou a sua ideia de final totalmente desastroso, tipo Nevoeiro, e a inspiração dele foi o filme Nevoeiro, não o livro, então não haveria uma resposta exata, as coisas não fechariam certinho, talvez agora ele trabalhe com uma linha do tempo mais resolvidinha, mais fechada, que as coisas ficaram bem. Quem sabe é a nossa expectativa, isso tá muito confuso na sua cabeça, você ainda não acredita em viagem temporal, pelo menos em viagem de consciência temporal, eu acabei de pensar nesse termo porque eu não consegui pensar em outro melhor, então a gente ainda precisa discutir uma cena deste mangá que prova ou que demonstra que sim, haveria esta manipulação de pensamentos através da coordenada, através do tempo. Vamos falar da tão discutida cena de Grisha Yeager conversando com Coruja Eren Kruger. Eren, de 15 anos, após descobrir a verdade que tinha dentro dos livros, dos cadernos, das anotações do porão do seu pai, ele começa a ter algumas imagens, algumas memórias que involuntariamente chegam até ele, que são memórias do seu pai. Ele vê memórias do momento em que Grisha conversava com Coruja, logo antes do Grisha conseguir o poder do Titã de ataque. Coruja fala várias coisas importantes para Grisha naquele momento, explica várias verdades do mundo que Grisha não sabia. E de tantas coisas muito importantes que Coruja falou para Grisha naquele dia, ele fala algumas coisas que não parecem encaixar muito bem com aquele contexto. Mas sim, a fala mais conhecida é que Coruja vira para Grisha e fala que ele precisa salvar Mikasa e Armin. E como ele falaria dessas pessoas que Grisha não conhecia e que nem ele, Coruja, conhecia, porque ele morreria ali e essas crianças nasceriam anos após aquele momento. Por que isso aconteceu? Preocupação de salvá-los, obviamente, é algo que parte de Eren Yeager, também do futuro, também nascido após aqueles acontecimentos. A gente sabe que o Eren não controla a coordenada, mas e se ele puder usá-la involuntariamente? Se naquele momento em que ele acessou a memória do Grisha, ele conseguiu enviar pensamentos para o outro Eldiano ali, para também o Eren Kruger, e as falas e pensamentos e vontades do próprio Eren teriam sido manifestados ali. Mas e se não foi aquele Eren que estava acessando as mensagens e as memórias com 15 anos que fez essa alteração? E se for o nosso Eren do futuro? Após os seus 13 anos como Titã, aquele Eren do futuro que deu tudo errado, que ele sim alterou também essas memórias e essas cenas e mandou outra mensagem também através do Eren Kruger que muita gente não percebeu. Do nada, ele fala pro Grisha que ele tem que conseguir uma nova família dentro das muralhas, que ele tem que ter família, ter filhos e ele tem que amar todos dentro das muralhas, senão tudo aquilo se repetiria de novo. Olha a ideia de loop temporal aí, olha a ideia de que as coisas estão se repetindo o tempo todo. Essas mensagens, essas palavras de Eren Kruger
provavelmente, na minha opinião, também não partiram daquele ser. Foram alterações da coordenada, provavelmente de um Eren do futuro. Ah, e sabe quem fala nessa história também de erros cometidos várias vezes, de coisas sendo repetidas o tempo todo? Zeke Yeager, o nosso titã bestial, quando joga várias pedras contra as pessoas da tropa de exploração, que parece lá num misto de raiva e pena, ele fala inconformado como os mesmos erros são repetidos o tempo todo. Será que o Zeke teve acesso a alguma resposta? Por que ele também fala de erros repetidos o tempo todo? Se ele, teoricamente, nunca tinha ido naquela ilha antes daquele momento? Por quê? Não sei, eu realmente não sei. Quando eu tava fazendo esse roteiro, de repente, questionando as minhas próprias conclusões, eu cheguei nessa informação e eu achei um fato de verdade muito curioso. O que você pensa sobre isso? Eu realmente não sei se tudo será exatamente dessa forma, se a gente vai caminhar para esse caminho ou se Sayama trará outra chave, outras respostas, mas eu tenho certeza, sinceramente, que a coordenada é a chave disso tudo, é o ponto crucial, é o que vai explicar todas as nossas dúvidas, especialmente sobre esses detalhes. Esta frase de pra você 2000 anos depois não tá lá à toa, nem esse momento do Eren Kruger falando com Grisha também não foi à toa, nem esta fala de erros repetidos também do Bestial não foi à toa. Essas explicações em algum momento vão acontecer, mesmo que Sayama ainda estivesse, pelo visto ele já se decidiu, mas mesmo que ele estivesse ao longo do tempo se decidindo sobre como concluir isso, sobre como explicar e finalizar isso, a explicação virá e ela será ligada ao uso da coordenada, sim, na minha opinião. Será que a gente vai lidar com paradoxos temporais, com um passado que sempre existiu como foi, mas que ele só existe daquela maneira porque o futuro interferiu? Se vocês assistiram a série Dark da Netflix, que saiu há uns meses atrás, ela fala disso também, então tentem assistir para tentar entender ou para aumentar o nó na cabeça de vocês. Eu sei que para gravar isso aqui eu tive que pensar muito, e mesmo assim eu sei, ainda faltam muitas respostas. Eu espero que este vídeo ajude você também a criar novas ideias e, por favor, compartilhe elas aqui comigo. Se vocês quiserem novos vídeos derivados disso aqui, me falem que a gente traz mais conteúdo. Como sempre, deixa seu like pra ajudar, porque isso aqui foi feito com muito carinho, de verdade. Se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!